Olá, alunos e alunas dos oitavos anos A e B do CEPMG Gabriel Issa. Hoje é dia 8 de abril de 2020, eu sou a professora Denise, professora de Geografia. E o tema da nossa aula de hoje será as relações existentes entre o Brasil e a África no contexto de tensões e conflitos na América e na África. Nós vamos abordar nesse material, e que inclusive consta de um anexo com texto, com esse material em forma de texto para vocês, juntamente com atividades de fixação do conteúdo. Então, nós vamos abordar as relações existentes entre o Brasil e a África no contexto natural e no contexto humano. Então, quando a gente fala de aspectos naturais, Brasil e o continente africano, eles possuem grandes florestas, grandes áreas de florestas. Então, nós temos como exemplo, no Brasil, a floresta amazônica. A maior parte da floresta fica em território brasileiro, é a maior floresta tropical do mundo, possui uma importância muito grande em termos de água, rios, a questão da diversidade biológica da floresta, a importância dela até para o regime de chuvas a nível de Brasil e a nível de mundo também. E quando a gente traz para o contexto da África, nós vamos ter a floresta equatorial do Congo, que tem características parecidas com a floresta amazônica brasileira. Então, fica na região intertropical ou tropical do planeta, clima quente, equatorial, a presença de água também. Essas características elas são comuns em termos naturais, das paisagens vegetais. Um outro exemplo seria o Cerrado brasileiro, as savanas africanas também têm características em comum. Em termos humanos, nós podemos destacar o processo de ocupação que aconteceu tanto no Brasil, através da colonização portuguesa, quanto na África, em função do neocolonialismo implantado lá, e ambos tinham como objetivo a exploração dos recursos naturais. A ocupação europeia, aqui no Brasil, especificamente a portuguesa, ela vai se basear na extração de madeira e nas monoculturas de produtos tropicais, cana-de-açúcar, café. Então, eram grandes áreas rurais, chamadas de latifúndios, onde implantava-se um modelo chamado de plantation, que se baseava em grandes áreas cultivadas de um único produto, voltado para atender o mercado europeu. E a colonização de exploração aqui no Brasil, ela vai impactar em dois momentos. Ela vai contribuir negativamente para a questão econômica e social do Brasil. Então, em função dessa exploração colonial, o Brasil hoje está classificado como um grupo de países subdesenvolvidos, apesar de estar no subgrupo dos emergentes. Essa exploração colonial ela contribuiu negativamente para as questões econômicas e sociais do nosso país, e ela adiou o processo de industrialização no Brasil. Lembrando que a industrialização europeia, basicamente iniciando na Inglaterra, ela vai começar por volta de 1750, século XVIII. A industrialização no Brasil ela só vai começar a ocorrer no finalzinho do século XIX, primeiras décadas do século XX, em função até da ocorrência das duas grandes guerras mundiais no século XX, que interrompeu o processo de exportação e importação de produtos industrializados que o Brasil tinha
com outros países. Então, esses dois fatores, eles foram negativos para a situação brasileira e impacta até nos dias atuais. Outro elemento que aproxima África e Brasil foi a escravidão, né? Então, o continente africano ele foi alvo dessa caça, dessa captura de africanos, e eles foram trazidos para o contexto da América, também do Brasil, para trabalhar como essa mão de obra escrava. E esse processo de escravidão, ele durou aproximadamente 3 séculos. Estima-se que foram trazidos para o Brasil aproximadamente 4 milhões de trabalhadores escravos. E aí, o que nós vamos ter? Atualmente, nós percebemos a interferência, a influência cultural africana no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, como o Brasil ele tem uma cultura miscigenada, né, com a contribuição dos elementos culturais europeus, dos elementos culturais indígenas e dos elementos culturais dos africanos, que hoje a gente chama, né, aqui no Brasil, os afro-brasileiros ou os afrodescendentes. Então, essa cultura brasileira, ela é resultado dessa miscigenação dessas culturas, dessas etnias. Então, nós temos bem forte a presença da cultura africana nas crenças religiosas, nos hábitos alimentares, nas danças, na música. E isso é bem presente e a gente percebe no nosso dia a dia. Agora, voltando para o contexto do colonialismo, a África ela passou por um processo chamado de neocolonialismo ou imperialismo europeu, que foi quando os países europeus eles concentraram-se essa colonização na busca por matérias-primas. Estava no contexto da Revolução Industrial, então a Europa estava atrás dessas matérias-primas para melhorar o processo de industrialização europeia. Então, a África foi alvo, século XVIII, XIX, na busca por fontes de energia, minérios, minério de ferro, carvão, depois petróleo também. Com isso, o que vai acontecer? A África ela se torna um balcão de negócios das potências europeias, né? E aí, final do século XIX, acontece na Alemanha a Conferência de Berlim. Nessa Conferência de Berlim, as nações europeias elas definem os limites da nova África, que teria essa possessão europeia lá no continente. Então, os países europeus que mais tomaram posse, que mais ocuparam as terras africanas, foram a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha e outros. Então, as nações europeias, elas repartiram entre si, a seu bel prazer, de acordo com seus interesses, os territórios que ficariam para cada nação ocupar e explorar. Nos dias atuais, o que nós temos? As atividades primárias, elas continuam sendo a base da economia dos países africanos. Todos os países africanos são países subdesenvolvidos, né? Que têm esse atraso de industrialização, que têm problemas sociais, desigualdades sociais muito grandes. E o Brasil, assim como a África do Sul, por exemplo, que são países emergentes, recentemente industrializados, também focam a maior parte da sua economia, principalmente voltada para a exportação até hoje, em produtos agrícolas, que agregam menos valor financeiro.
Então, o Brasil, por exemplo, ele é um grande exportador de soja, minério de ferro, e os países da África também voltam-se a maior parte das suas atividades econômicas para o setor primário da economia, agricultura e pecuária, que não agrega tanta tecnologia e que não agrega tantos recursos financeiros voltados para o país exportador. Então, acaba sendo uma semelhança também. Então, aqui eu fiz um panorama geral para vocês dessas semelhanças naturais, físicas, geográficas e humanas entre Brasil e África. Espero que vocês tenham gostado. Quero dizer para vocês que logo, logo nós estaremos juntos novamente com as nossas aulas presenciais, na hora que esse período de distanciamento social passar, que as coisas forem normalizando, nós estaremos juntos novamente. Eu estou aqui à disposição de vocês, sentindo muita saudade das nossas aulas, mas rezando para que tudo dê muito certo. Deixo aqui uma mensagem para vocês, para motivar vocês a continuarem estudando aí da casa de vocês. Um grande abraço e até a próxima.